Gente, nossa quarta pregação da nossa série sobre ansiedade, como vencer a ansiedade. E o nome da pregação de hoje é Ansiedade e Oração. Vou tentar defender o que Paulo fala, que o remédio para o que não é doença, a ansiedade, é oração. Vamos ler, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. É uma promessa do Evangelho, alegria, mas é também mandamento. Alegrai-vos. Está no modo imperativo aqui, de imperador mesmo, de ordem. Verso 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Até aí. Como a fé pode estar em harmonia com a psicologia se ambos partem de pressupostos diferentes e dão remédios diferentes? Uma vê o homem apenas como matéria. Nesse sentido, o nosso comportamento é apenas resultado de pulsos elétricos. Só isso. Mais nada. Outra vê o homem como um ser espiritual. Deus fez o homem matéria, fez o seu cérebro, matéria, e só depois ele soprou vida, o espírito, a alma, a consciência. Nós, então, somos seres espirituais que habitamos em um corpo. Esse corpo será ressuscitado, mas nós somos alma. E é essa alma que foi feita à imagem e semelhança de Deus, haja vista que Deus era espírito. O corpo do homem não era idêntico ao de Deus, porque Deus não tinha corpo. São perspectivas diferentes. O remédio bíblico para os nossos problemas está sempre relacionado à nossa fé. E dessa fé que tudo procede, como oração, domínio próprio, sabedoria. Em essência, os problemas humanos têm a ver com pecado. Sempre que passamos a enxergar o homem com essa perspectiva cristã, nossos olhos se abrem. E sempre há, por meio de todo comportamento defeituoso, anormal, sempre há uma raiz pecaminosa por trás. Sempre há. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos apresenta. Mas como vários e vários psiquiatras e psicólogos já têm afirmado, para quase todo tipo de comportamento errado, há hoje uma síndrome, uma doença. Alan Francis, lembra? Diretor do DSM-4, a Bíblia dos psiquiatras. Ele mesmo disse: transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. E nesse sentido, se tudo é uma doença, automaticamente nós somos uma vítima. E assim, todo mundo ama ser descrito como doente. Porque se eu sou doente, eu não sou responsável. E aí, o que parece uma coisa maravilhosa, uma saída de mestre, como diria o médico Theodore Dalrymple, ao dizer que a psicologia proveu apenas uma fuga espetacular para que o homem não assuma responsabilidade por seus atos. E aqui, o que parece, na hora, algo maravilhoso, gostoso, fabuloso, que elimina a sua culpa, se mostra dia a dia como sua escravidão. Porque já aqui, no seu senso de responsabilidade, de assumir os seus erros, de que não é o seu corpo que te leva ao pecado, nunca, ainda que o seu corpo tenha uma debilidade, que não é a sua circunstância, não foi o seu passado, que no final das contas, nós pecamos porque queremos pecar. Nós temos ídolos em nossos corações, nós deixamos de buscar refúgio em Cristo Jesus, e aí está a causa de nossos vícios, de nossas fraquezas, de nossas debilidades, de nosso comportamento negativo. Se não buscamos em Cristo aquele que vê todas as coisas, se não buscamos em Cristo aquele que é a verdade, e conhecereis a verdade e ela vos libertará, se não buscamos nele, não há lugar algum em que podemos encontrar solução para os nossos problemas, para as nossas angústias, para as nossas fraquezas. Aqui Paulo passa um caminho, o trilho da paz. Primeiro, ele faz a afirmação, ele dá uma ordem. Olha, vocês não podem andar ansiosos. Vocês não podem andar ansiosos.
Depois, ele dá uma solução. Orem. E por fim, ele dá uma promessa. A paz de Deus vai guardar o seu coração. A paz de Deus vai guardar o seu coração. E não diga que o meu Deus é mentiroso. E não diga que você orou e isso não aconteceu com você. Porque mentiroso é o homem. Deus prometeu e a paz dele vai guardar o nosso coração. Como John MacArthur disse, oração é o nosso principal meio de combater a ansiedade. Ah, é verdade. Por que oramos? Em primeiro lugar, oramos porque somos fracos. Oramos porque não podemos fazer por nós mesmos. Tiago diz, não fiquem dizendo aí que amanhã vocês vão para tal lugar fazer negócios. Vocês devem dizer assim, se Deus permitir, nós iremos. Porque vocês são como a nuvem, que de manhã está ali, mas daqui a pouco não está mais, porque o vento levou. É assim, vocês existem e no estalar de Deus não existem mais. Vocês são frágeis, vocês são pequenos. Vocês não têm controle, indiferentemente do que dizem os coaches, diferentemente do que dizem os homens que querem vender cursos. Vocês não podem todas as coisas. Vocês não podem nada. Você pode tudo nele, fora dele, nada. Sem mim, nada podeis fazer. A oração é a expressão máxima de nossa fraqueza. Oramos mais quando vemos que mais e mais frágeis nós somos. Se o crente confia em Deus, o ansioso confia em si mesmo. Ele faz dele mesmo o seu Deus. E como esse Deus, que é você, é um Deus pequeno, você fica ansioso. Vejamos um exemplo bíblico de alguém lidando com a tentação da ansiedade. Jesus. Jesus ora diante do pavor. Jesus estava para ser crucificado. E como já disse aqui para vocês, é horrível saber que a hora da sua morte já foi marcada. Uma coisa é morrer, outra coisa é ter hora marcada. Essas coisas, esse tipo de circunstância, gera um nível de estresse e ansiedade absurdos. Diz o texto bíblico que diante desse cenário, Jesus foi orar. Jesus foi orar. E orou profundamente. E orou uma vez, duas vezes, três vezes no jardim de Getsemane. A angústia e a pressão psicológica que ele sentiu foi tamanha que ele suou sangue. O texto bíblico declara que ele começou a se entristecer e a se angustiar. A minha alma está triste até a morte, ele disse para seus discípulos. Marcos 14 declara que Jesus foi tomado de pavor. Parece-nos que diante de um risco real, ser tomado de pavor não é pecado. Me parece que isso é muito claro, afinal de contas, se ser tomado de pavor fosse pecado, Jesus teria pecado. E a gente sabe que Jesus não pecou. É a velha história que eu já disse para vocês aqui algumas vezes. Se há um leão ali e você não fica tenso, você não é crente, você é doido. É normal. Vai fazer uma prova, dá um fio na barriga, é normal. Lembra, eu contei para vocês já aqui? Vocês já me ouviram já várias vezes. Fui casar, gente, suava, que nem tremia. Partes do corpo enrijecidas. Fui pregar um dia que o povo queria minha cabeça. Não tinha saliva a mais, gente. Um negócio assim absurdo. Nunca senti um negócio desse. Pavor, eu estava apavorado. Diante de perigos iminentes e reais, o pavor pode nos tomar de assalto. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas diz o texto bíblico que Jesus chamou seus discípulos a orarem e ele disse assim: orem para que vocês não entrem em tentação. A tentação de Jesus, no caso, era fugir da cruz. E ele ora: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele venceu. Diz o texto bíblico que apesar de estar sozinho, porque seus discípulos dormiam, diz o texto bíblico que Jesus, desamparado de todos, e isso foi se materializando mais e mais, porque todos os seus discípulos o abandonaram, mas ele orou e se recompôs e foi para o madeiro. Como que Jesus lidou com o seu pavor? Ele orou. Ele orou. Ele clamou a Deus uma vez, duas vezes, três vezes, até ser o suficiente. Até. Esse é o meu segundo princípio. Jesus orou muito. Devemos orar o quanto for necessário. E aí eu vou dar outro exemplo bíblico de pessoas lidando com
ansiedades, com temores por meio da oração. O texto bíblico declara que Ana era estéril e ela tinha sua rival, que tinha muitos filhos. Como William Hendricks disse, para uma mulher naquela época, a pior coisa que podia acontecer para uma mulher casada era ser estéril. Era uma desgraça. E ela era estéril. O texto bíblico diz então que ela foi ao templo e ela orava. Mas a angústia dela era tamanha, que diz o texto bíblico, que ela nem mesmo pronunciava palavras. Ela apenas mexia os lábios. Nessa hora, diz o texto bíblico, que o sacerdote carnal olhou e pensou, tá bêbada. Mulher, aparta de ti esse vinho. Já não bastava ser humilhada pela sua rival, agora o pastor está zombando dela. Imagina você ir para o culto, você está lá com a sua alma diante de Deus, o pastor chega e fala, irmã, para com essa cerveja. Agora não basta você ser estéril, você ainda é cachaceira. Parece que inúmeras e inúmeras vezes Deus permite mesmo esses endemoniados. Parece que inúmeras e inúmeras vezes nós somos acumulados de sofrimentos e humilhações. E Deus permite. Lembra-te pelo caminho pelo qual eu te guiei no deserto para te provar, para deixar você passar fome, para te humilhar. Lembrem-se disso. Ana passou por todo esse tipo de humilhação. Mas diz o texto que ela deu a resposta certa. Ela se humilhou mais ainda. Ela disse, não, meu Senhor, não estou bêbada. Não estou bêbada. Sou uma mulher angustiada. Estou derramando, essa é a frase que ela usa, derramando minha alma diante do meu Deus. Nessa hora, ela diz assim, não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. E aí diz o texto assim, que o sacerdote muda o semblante e fala, vá em paz, que Deus ouça a sua oração. E veja o que o texto declara, assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Já não havia mais angústia. Já não havia mais ansiedade. Oração. Oração. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Um homem de Deus orou e o sol parou. Nós não podemos orar para que Deus nos livre de nossos medos e nos faça fortes e bravos e corajosos? Você não crê que há um Deus que pode abrir o mar vermelho, mas é incapaz de te sustentar? Você não crê que há um Deus que foi capaz de pôr o universo em ordem, mas não pode ajustar o seu coração? Terceiro, a promessa. Paz de Deus. E a paz de Deus vai guardar o seu coração. Já falei disso outras vezes, vou repetir. A promessa aqui não é ore e aquilo que está em desordem será arrumado. Não. Apesar de Deus poder fazer isso, Ele pode. A promessa é ainda maior. É ainda maior. A promessa é, eu vou manter em ordem o seu coração, ainda que tudo ao redor esteja um caos. É tipo Jesus dormindo no meio da tempestade. Porque até ímpios dormem com o mar calmo. O milagre é paz no meio da tormenta. É isso que ele está dizendo. E a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente, porque é daí que começam os problemas. John MacArthur, no seu livro Abaixo a Ansiedade, ele cita o exemplo de um homem, de um missionário que foi tornado prisioneiro. O pegaram durante a Segunda Guerra Mundial e o colocaram num cargueiro alemão. Ele foi colocado lá no porão e ele começou a orar. John MacArthur descreve assim, relatando o próprio testemunho desse irmão. Comecei a entrar em comunhão com Deus, com o Senhor. Ele me lembrou do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Então eu disse, Senhor, não há realmente qualquer utilidade em ambos ficarmos acordados esta noite. Se tu vais ficar de sentinela, eu agradeço, porque eu vou dormir. Essa é a promessa. Que a paz de Deus
vai guardar os nossos corações. A paz de Deus. Deus quer nos fazer homens bravos. E bravos não de impacientes, de corajosos. Homens fortes. Como aqueles cristãos da igreja primitiva, eles eram. Sem tablet, sem internet. Eles eram grandiosos. Aquelas donas de casa que não sucumbiam diante de leões que vinham para cima delas. Deus quer nos fazer fortes. Qual a nossa diferença em relação aos ímpios? De que vale a nossa fé? De que vale a nossa fé se no dia das trevas não podemos conduzi-los à terra seca? Se no dia em que o mar está revolto, não podemos ser para eles um farol, não podemos ser para eles um refúgio. Se somos iguais aos ímpios, se ficamos atormentados como os ímpios ficam, o tempo todo, se andamos constantemente ansiosos, que testemunho estamos dando para este mundo? Quando estaremos sendo luz para eles? Ore. A questão é, as pessoas oram, os crentes oram, esse é um sinal de todo grande avivamento. Em todo lugar onde Deus moveu, e esse é o termo que carinhosamente os homens de Deus usaram ao longo da história para definir o mover de Deus. Épocas em que há muita conversão, que o povo de Deus retorna à palavra de Deus. Sempre há como uma característica básica de tudo aquilo que a gente chama de avivamento. Um povo que ora. Não é um povo que faz show. Não é um povo que é muito animadinho até, mas que não ora. Não, um povo que ora. É um povo que ora. Ora todos os dias. E ora e ora. Eu vou dizer mais uma vez, eu duvido. Se você parar, essa é uma outra dica para as próximas pregações. Se você diminuir as redes sociais, porque isso aí deixa você ansioso, eu vou explicar isso outro dia. Se você ficar nas redes sociais apenas para me ver lá, cadê? Se você apenas vê coisas boas, palavras que edificam, ao invés de ficar fuçicando lá o fulano, que é o máximo, que tem a barriga chapada. Se você, ao invés de ficar alimentando a sua alma com lixo, se você começar a se alimentar de Deus, da palavra de Deus, orar, faz isso por 3 meses, depois você volta aqui. Eu duvido que você vai estar andando constantemente amedrontado. Eu duvido. 4, a oração tem que ser com ações de graças, diz ele. Vamos ler de novo, verso 6. Parte final. Sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus por meio de oração e com súplica com ações de graças. Isso aqui é fundamental. Com ações de graças. Como que isso nos ajuda a lidar com a ansiedade? Passar numa prova, é natural que fiquemos tensos. Diante de uma prova, diante de circunstâncias semelhantes. Isso pode ser uma tentação à ansiedade. Não é ansiedade necessariamente, mas pode te levar a um estado de ansiedade. Como fazer? Quando a gente ora, Senhor, faz a tua vontade, como Jesus orou. E a gente entende o seguinte, a minha vida é Cristo, a minha alegria está no Senhor. Lembra das outras pregações? Alegrem-se no Senhor, depois ele diz, não andem ansiosos. Se eu vou fazer o meu melhor para passar nessa prova, mas tendo feito o melhor, se eu não passar, é porque não é de Deus. E eu vou então levar as minhas mãos e dizer, bendito seja o Senhor. E eu vou agradecer, porque Ele tem outra coisa para mim. É claro que quando você faz da prova a razão da sua existência, o motivo da sua alegria, aí é claro, você fica muito ansioso. Fica muito ansioso. Se alguém chega e fala para você assim, se você não passar nessa prova, você vai morrer. O grau de ansiedade, a tentação para a ansiedade é gigantesca. Mas se você entende, se eu não passar, e daí? Isso aí não é minha vida. Nada define você. No final das contas, nada te define. Nada. Por exemplo, eu sou pastor. Posso ser hoje, posso não ser amanhã. Como Paulo. Paulo pregava na igreja, no outro dia ele estava preso. Não podia mais. Então, hoje eu sou pastor, pode ser que amanhã não seja.
Espero que seja, mas se não for, faça outra coisa. Faça outra coisa. Então, a gente ora assim, sabendo que todas as coisas que nós amamos e gostamos, no final, são secundárias. Podemos viver sem qualquer uma delas. Podemos, sem qualquer uma delas, orar e dizer: obrigado, Senhor, o Senhor me é suficiente. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não é assim que a gente cantou hoje? Quando Deus disse para Davi, não. Davi orou, Senhor, eu quero construir um templo. Deus disse, não. Davi ergueu as mãos e disse, que isso? Quem sou eu? O Senhor já me deu muito mais do que eu merecia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ações de graças diante da perda. Ao invés de, por que ele foi embora? Obrigado pelo tempo que a gente ficou junto. Perdi o emprego. Obrigado porque eles podem tirar o meu emprego, meu nome, não a minha fé. Não a minha fé. Não a minha fé. Ou então a gente agradece também porque muitas vezes a gente acaba percebendo que aquilo que Deus tirou foi porque havia algum tipo de pecado ou de idolatria. Aí Deus tira. E aí então a gente agradece. Agradece pelo sofrimento porque a gente nota que é Deus tirando aquilo que estava nos afastando dele. Então o crente, ele ora sempre com gratidão. Sempre com gratidão. Até quando está faltando. Mesmo quando falta. Ele ora por mais, agradecendo por já ter muito. Porque ele sabe que ele pode não ter tudo o que ele quer, mas ele possui muito mais do que ele merece. Por isso que essa oração tem que estar sempre temperada com gratidão. Filipenses 4:11. Não digo isso por causa da necessidade, porque aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Ele está dizendo que ele se alegrou, porque os filipenses enviaram para ele dinheiro, e ele disse que ele ficou muito feliz. Mas ele diz, eu não digo isso por conta do dinheiro apenas, porque eu aprendi a estar feliz com dinheiro e sem dinheiro, em qualquer circunstância, com liberdade ou sem liberdade. Eu aprendi, eu estou contente em qualquer circunstância. Por quê? A resposta está aqui em Filipenses. Para mim o viver é Cristo. Eu me alegro no Senhor. O Senhor é a razão da minha existência. Então, alegre-se no Senhor, seja grato, confie na soberania de Deus. E com esses preceitos você vai orar. Não é repetir palavras ao vento. Não é de maneira mecânica, como pensam os católicos, que simplesmente porque você repetiu a quantidade de palavras X, você vai ser abençoado. Não, não é isso. Não é isso. Você não é um papagaio. É uma oração que é temperada com alguns elementos. Elementos de crença de que Deus é soberano. O elemento da crença de que você sabe que a sua alegria está em Cristo. De que você tem muito mais do que você merece. De que Deus usa qualquer circunstância, até as piores, para o seu bem. É assim que o crente ora. Com esse coração, com essa perspectiva. Com essa perspectiva. Sabendo disso, como que nós vamos viver ansiosos? Não vamos. Se seguirmos o que o nosso irmão Paulo, o servo de Deus, inspirado pelo Senhor, nos disse, não viveremos assim, ansiosos. E temos grandes evidências de que isso aqui é verdade. Basta olhar para a igreja primitiva. Basta olhar pelo testemunho que eles deram, mesmo em face da morte. Como Deus guardou aqueles homens, e Deus também vai nos guardar. Vamos ficar de pé?